Nos slides 3A, nós vimos o seguinte resultado. Uma amostra aleatória. x1 até xn é uma amostra aleatória de uma distribuição com valor esperado do vetor xi igual a μ, um vetor, e variância de xi igual a sigma, para i de 1 até n, tá? Então, se x1 até xn é uma amostra aleatória de uma distribuição com o valor esperado de x igual a μ e variância de x igual a sigma para i de 1 até n, então, nós temos três coisas para provar, tá? Primeira coisa, que o x barra é um estimador não viesado de μ. Segunda coisa, que a variância do x barra é sigma sobre n. E a terceira coisa é que n sobre n menos 1 vezes s é um estimador não viesado de sigma, tá? Então, a gente tem essas três coisas aqui que a gente tem que provar, tá? Então, eu vou começar, claro, com o x barra. Primeiro, a gente vai mostrar que ele é um estimador não viesado de μ. Depois, a gente vai calcular a variância dele e mostrar que é sigma sobre n. E, em seguida, a gente vai, então, mostrar que n sobre n menos 1, s, é um estimador não viesado para sigma, ou seja, que o valor esperado de n sobre n menos 1, s, é igual a sigma, ok? Bom, então, primeira coisa, como que a gente mostra que o x barra é não viesado para μ? A gente calcula o valor esperado do x barra. Quem que é o x barra? Então, a gente coloca aqui o x barra, que é soma. Ó, para diferenciar esse sigma da matriz de variância e covariâncias e a soma, eu vou colocar esses dois risquinhos aqui, tá? Então, a gente vai fazer a soma para j de 1 até n, xj vetor, dividido por n, tá? Bom, por propriedades do valor esperado, esse n aqui, ele sai do valor esperado, e além disso, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, a gente fica com 1 sobre n, soma para j de 1 até n, do valor esperado de xj, cada um deles é μ. Então, a gente fica com n termos, dividido por aquele n que tinha lá, e cada valor esperado é μ. Então, cancela os n's, a gente fica com μ. Então, o x barra é um estimador não viesado para μ, ok? Vamos lá, segunda coisa, então. A gente quer calcular, né, a variância do x barra, que é a média amostral, e a gente quer mostrar que essa variância é sigma sobre n, tá? Bem, quem que é a variância do x barra? Então, é o valor esperado de x barra menos o μ, né? A gente acabou de mostrar ali em cima que o valor esperado dele é μ. X barra menos μ transposto. Bom, daí, o valor esperado, eu vou substituir o x barra aqui dentro, vou colocar um colchete porque vai ficar melhor, tá? Então, o x barra, eu vou escrever como soma para j de 1 até n, de xj dividido por n, e esse μ eu vou multiplicar por n dividido por n, né? Então, eu mantenho o μ, tá? Só porque isso vai facilitar para mim. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar i, tá? Para i de 1 até n, só para não chamar da mesma letra. De xi
dividido por N. Então, esse daqui é o x barra. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, N sobre N, Mi, transposto, tá? Bom, daí então eu fiz isso para colocar o N aqui para fora, tá? Então, ó, esse N aqui, ele pode sair aqui e ele sai do valor esperado. Mesma coisa para esse N do denominador aqui, tá? Então, ele sai como N no denominador aqui, a gente tem 2, então vai ficar 1 sobre N ao quadrado, valor esperado da soma para J de 1 até N. Vou colocar um parênteses aqui agora, ó. Como tem N termos, então vai ficar xj menos mi. E aqui a soma para ir de 1 até N de xi menos mi. Transposto, né? Mantém o transposto, tá? Bom, então veja bem, a gente tem duas somas aqui e a gente sabe que o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, tá? Então a gente poderia tirar um de cada vez aqui, né? Então tira essa soma e depois tira essa soma, a gente fica com 1 sobre N ao quadrado, soma. Colocar o I na frente, que a gente tá mais acostumado, né? Isso não vai alterar. Soma para I de 1 até N, soma para J de 1 até N. Valor esperado. Xi menos mi. XJ menos mi. Transposto, tá? Bem, então aqui a gente tem 1 sobre N ao quadrado, e a gente tem uma soma em I e em J do valor esperado disso daqui. Só que esse valor esperado aqui é justamente a covariância entre xi e xj. Essa covariância, ela vai ter duas possibilidades, né? Então, se o I for igual a J, isso vai ser a variância de xi. Se I igual a J. Se I for diferente de J, essa covariância é zero, tá? Por quê? Porque é uma amostra aleatória e, portanto, eles são não correlacionados. Então, se I é diferente de J, a gente tem zero, e se I for igual a J, a gente tem a variância de xi, tá? Ou seja, a variância do x barra, média amostral, né, um vetor, vai ser 1 sobre N ao quadrado, soma para I ou para J, né, tanto faz, de 1 até N. Eu vou colocar J, que a gente tá usando J, né, para as observações. Da variância de xj. Então, a gente tem N termos e a variância de cada xj é sigma, tá? Então, a gente tem N, sigma, a matriz de variância e covariâncias, dividido por N. Eu coloquei aqui para diferenciar a somatória, né? Então, a gente tem sigma sobre N, tá? Então, a gente mostrou o item 2, tá? E o item 3. Então, o item 3 dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, a gente quer calcular o valor esperado de N sobre N menos 1, S, tá? Então, vamos ver quem é a S. A S é a matriz de variâncias e covariâncias amostrais. Então, ela é xj menos x barra, xj menos x barra, transposto,
tá? Essa é a matriz de variâncias e covariâncias amostrais. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar por esse primeiro e depois por esse segundo, tá? Então, fica 1 sobre n, soma para j de 1 até n, xj menos x barra, que multiplica xj, só que agora ele tem que ter esse transposto, tá? Porque ele tá aqui, o transposto da diferença, a diferença dos transpostos. Menos soma para j de 1 até n, xj menos x barra, que multiplica o x barra transposto, tá? Vou deixar esse 1 sobre n para fora do colchete, tá? Bom, o que acontece aqui, né? Então, aqui, esse x barra, ele não tem j, então ele pode sair da soma, tá? A gente tem que isso daqui, esse termo aqui, é igual a zero. Então, vamos abrir um pedacinho aqui para desenvolver isso, tá? Então, você tem soma para j de 1 até n, de xj. Vamos supor que a gente quer tirar o x barra da soma. Então, n x barra, tá? Mas o x barra é justamente soma para j de 1 até n, de xj dividido por n, tá? Então, se a gente substituir aqui, né, esse x barra por soma de xj sobre n, o n vai cancelar com esse, tá? Então, isso daqui é zero, tá? Então, isso daqui é zero, multiplica por esse x barra, isso daqui, então, tudo dá zero. A gente fica só com esse primeiro termo aqui, tá? Então, a gente fica com esse primeiro termo aqui. Então, fico com 1 sobre n, que multiplica soma para j de 1 até n, xj transposto, tá? Então, eu fiz essa distributiva aqui, ó, e agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, tá? Menos x barra pode sair da soma, tá? Soma para j de 1 até n, xj transposto, tá? Então, aqui eu fiz a distributiva, eu tirei o x barra aqui pra frente. Agora, eu vou usar isso daqui, tá? Que a gente tinha escrito, e vou substituir ali por x barra vezes n, tá? Mas o que acontece? Aparece um transposto lá. Se a gente transpõe aqui, eu tenho que transpor o x barra também, tá? Então, eu já vou substituir aqui essa parte, ó. Em vez de escrever soma de xj transposto, eu vou escrever x barra transposto e tem aquele n ali da frente, ok? Então, a S, então até agora a gente só trabalhou com a S, né? Eu escrevi aqui a S, que é a matriz de variâncias e covariâncias com n no denominador, né? Desenvolvemos e chegamos nisso daqui, tá? Agora, eu vou calcular o valor esperado da S, tá? Por quê? Porque para calcular o valor esperado de n sobre n menos 1s, esse termo aqui da frente, ele é fixo, ele pode sair do valor esperado, né? Então, primeiro eu vou calcular o valor esperado de s do jeito que tá aqui, tá? Então, para calcular o valor esperado de s, já vou tirar aquele 1 sobre n que aparece lá, tá? Fico com valor esperado de soma para j de 1 até n, xj transposto, menos n, x barra transposto, tá? Bom, isso daqui a gente pode abrir em dois valores esperados, né? Então, esse daqui ele fica 1 sobre n. Vou até abrir a soma já. Soma para j de 1 até n,
de valor esperado, xj transposto, menos n, valor esperado, de x barra transposto. Então, agora, resume o nosso problema em obter esse valor esperado aqui e esse valor esperado aqui, tá? Agora, eu vou usar uma propriedade da variância que a gente viu na aula 3A, que é o seguinte. A variância de x, ela é o valor esperado de x transposto, menos mi transposto, tá? Então, esse mi aqui, ele é o valor esperado justamente dessa variável aqui, tá? Então, variância de x é valor esperado de x transposto, menos mi transposto. Isso daqui implica que o valor esperado de x transposto, é a variância de x mais o valor esperado de x, transposto, tá? Então, isso daqui é uma propriedade que vocês também podem fazer um paralelo lá com o que a gente tem lá no unidimensional, tá? Isso daqui é uma propriedade que a gente usa bastante, então, valor esperado de x transposto é a variância de x mais mi transposto, esse mi aqui é o próprio valor esperado dessa x, tá? E aí, a gente tem, então, aqui, valor esperado de xj transposto, é a variância do xj, que é a sigma, mais mi transposto. E o valor esperado de x barra transposto, é a variância do x barra, que a gente calculou lá no item 2, que é sigma sobre n, mais o valor esperado de x barra, transposto, que a gente já calculou no item 1, mi transposto, tá? Então, a gente volta para essa quantidade aqui, que eu vou chamar de estrela. Então, estrela é 1 sobre n, soma, então, eu vou ter n termos, né? Sigma mais mi transposto, então, eu vou colocar mais n, mi transposto, menos n do valor esperado de x barra transposto, que seria sigma sobre n, então, menos n mi transposto, tá? Então, aqui a gente cancela esse com esse, e a gente cancela esse n com esse n também, a gente fica, então, 1 sobre n menos 1, sigma, ok? Então, para concluir, a 3, a gente calculou o valor esperado de S, a gente chegou aqui, n menos 1 sobre n vezes sigma, tá? Então, S é viesado para sigma. Como que a gente elimina o viés? Então, eu vou multiplicar por n e dividir por n menos 1. Então, logo, valor esperado de n menos 1 de S, que é n menos 1 do valor esperado de S, ou seja, n sobre n menos 1, que multiplica n menos 1 sobre n sigma. Então, isso daqui cancela esse com esse com esse. O valor esperado de n sobre n menos 1, S, é sigma
Portanto, n-1s é um estimador não viesado para sigma, tá? Então, retomando, né? Então, a gente mostrou aqui esses 3 itens, tá? Então, primeiro a gente mostrou que o x barra é um estimador não viesado de μ. A gente mostrou que a variância de x barra é sigma sobre n. E a gente mostrou que n dividido por n menos 1, S é um estimador não viesado de sigma, ok? Isso significa que a gente pode usar, então, as quantidades amostrais para estimar as quantidades populacionais, que seriam o μ e o sigma, ok? Então, qual que é a implicação, né, de usar n sobre n menos 1 S? Então, a gente tinha aqui o S, a matriz de variâncias e covariâncias amostrais, era soma para J de 1 até N, XJ menos X barra, que multiplica XJ menos X barra, transposto, tudo isso dividido por N, né? Então, quando a gente considerar N sobre N menos 1 S, isso vai ser N sobre N menos 1, que multiplica 1 sobre N, soma para J de 1 até N, XJ menos X barra, XJ menos X barra, transposto, que nada mais é do que fazer essa quantidade aqui, dividido não por N, mas por N menos 1, tá? Então, de agora em diante, a gente vai definir o S, né? Então, eu vou chamar aqui, vou mudar a definição do S. Então, o meu novo S agora vai ser 1 sobre N menos 1, soma para J de 1 até N, de XJ menos X barra, que multiplica XJ menos X barra, transposto. Então, de agora em diante, esse vai ser o nosso estimador da matriz de variâncias e covariâncias amostrais, tá? Então, esse novo S aqui é um estimador não viesado para a matriz de variâncias e covariâncias populacionais do X, tá? E, consequentemente, de todos os XJ, ok? Então, a gente pode reescrever o resultado da seguinte forma. Se a gente tem uma amostra aleatória, x1 até xn, em que cada valor esperado é μ e a variância de XJ para todo XJ é sigma, né? Para J de 1 até N. Então, 1, X barra, que é 1 sobre N, soma para J de 1 até N, XJ é um estimador não viesado. Para mim, nós mostramos que a variância do X barra é sigma sobre N. E o ponto 3 aqui, que é S, que é o nossa nova matriz de variâncias e covariâncias amostrais. É um estimador não viesado para sigma, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai sempre dividir por N menos 1.
ok? Faltou um tio aqui, tá? Bom, então o que a gente tem? Que a média amostral é um estimador não enviesado para a média populacional, que a variância da média amostral é sigma sobre n, né? Quando n é bastante grande, essa variância do x barra vai para zero, tá? E esse novo S aqui, que é a variância amostral, só que dividido por n menos 1 aqui, é um estimador não enviesado para sigma também, tá? Então, eu vou chamar esse resultado aqui de resultado revisitado, tá? Porque a gente mudou, então, esse S aqui, daqui para frente a gente vai trabalhar com esse S que é não enviesado, ok?